Olá, queridos irmãos e irmãs, a pergunta de hoje é daquelas complicadas. Vamos ver. Hoje ouvimos pregações que nos ensinam que a vontade de Deus para o ser humano na área amorosa é que tenha apenas um companheiro, ou seja, a poligamia seria algo que não agrada a Deus. Isso me confunde um pouco, pois homens como Jacó, Davi e Salomão tiveram várias esposas e não vemos Deus repreendê-los por causa disso. Por que Deus permite que eles tivessem várias esposas, se isso, muita gente diz, era errado? Essa pergunta é interessante, agradeço muito ao irmão que nos postou aqui nos comentários do vídeo, agradeço muito e você também tem essa oportunidade, ok? Os comentários desse vídeo estão abertos para você e a sua pergunta pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Será então que eu posso chegar amanhã ou hoje mesmo para minha esposa, né, que eu sou casado, e dizer: bem, amor, olha só, a Bíblia permite que eu tenha mais de uma esposa, então eu vou querer ter mais uma esposa? Será que isso é correto, irmãos? Eu vou responder isso para você, mas antes eu peço a você que deixe o seu like. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. E se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçando10.com, e hoje eu vou te conduzir para responder esse tema em detalhes. O estudo de hoje está incrível. Vamos então para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, 2 Samuel capítulo 5, versículo 13, olha esse texto. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Texto como esse deixa a nossa mente bastante confusa. E agora, por que Davi, por exemplo, é um homem muito, elogiado dentro da Bíblia e teve tanta mulher? Deus permite isso? Estaria Deus aprovando tal comportamento? Por que esses homens são chamados de homens de Deus, mesmo tendo muitas e muitas mulheres? Essas descrições estariam mostrando que o homem tem a liberdade de ter quantas mulheres ele quiser? São muitas questões, não é, meus irmãos? Olha só, e nós vamos entender essas questões, referentes à poligamia, dentro do contexto bíblico em detalhes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise de Velho Testamento, vou fazer uma análise de Novo Testamento. Então, eu preciso que você fique comigo todo o vídeo para ver todo o argumento, ok? Antes de você traçar aí a sua opinião, combinado? Então, nós vamos começar fazendo o quê? Analisando, será que o Antigo Testamento, ele permitia a poligamia? Deus permitia, mas hoje em dia, no Novo Testamento e nos nossos tempos, Deus não permitiu mais a poligamia? Vamos responder isso, mas antes, inscreva-se aqui no canal. Temos entregado vídeos de segunda a sexta aqui para você, estudos bíblicos bem abençoados. Faça parte, se você ainda não é inscrito, no nome de Jesus. Eu vou te ajudar bastante a crescer, tá bom? Vamos lá. Muitos se confundem achando que Deus aprovava a poligamia no Velho Testamento. Mas isso, preste bem atenção, não é uma realidade quando nós analisamos com profundidade o texto bíblico. Vamos ver? Olha só. Vemos já em Gênesis que Deus estabelece um padrão. Sim, Gênesis já dá um padrão a ser seguido para o casamento, que é o casamento de um homem com uma mulher, segundo está em Gênesis 2:24. Vamos ver? Olha só. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Preste bem atenção que o padrão de Gênesis é uma mulher, ok? Uma mulher se unindo com um homem, no singular aqui, tornando-se os dois, ou seja, um homem e uma mulher, dois, uma só carne, que tem a ver aqui com o relacionamento íntimo. Beleza. Partindo disso, a gente observa na narrativa de Gênesis que o primeiro homem citado como polígamo é um homem maligno chamado Lameque. Não confunda aqui esse Lameque com o outro Lameque. Tem dois lá em Gênesis, ok? Gênesis 4:19. Um péssimo exemplo a ser seguido. Olha o que diz o texto. Lameque tomou para si 2 esposas. Então, é a primeira citação de poligamia na Bíblia. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Olha que interessante. Seguido a isso, a gente pode então observar que os homens criaram culturas humanas em que aceitavam o casamento com mais de uma esposa,
Então observe o seguinte, esse não é o padrão de Deus. Foram homens malignos que foram aceitando esse tipo de coisa e criando uma cultura. Mas, obviamente, a gente já observa que pelo machismo, então, dessa sociedade patriarcal que foi sendo criada, eles não aceitavam, por exemplo, o casamento de uma mulher com vários homens. Então aqui a gente já vê algo bastante interessante. Isso já indica pra gente claramente uma disfunção. Porque veja, já que sendo homem e mulher idôneos, né, eles eram ali diante de Deus, né, tendo o mesmo valor, logo, se houvesse um libera geral de Deus, ou seja, a poligamia está permitida, as mulheres também poderiam se casar com vários homens, não é isso? Haveria então leis dentro da palavra de Deus que seriam trazidas aqui para os dois. Então, homens podiam ter mais de uma mulher e mulheres também mais de um homem. Então, não vemos isso. Então, a cultura cria ali coisas para favorecer os homens naquilo que eles queriam. Porém, contrariamente à cultura criada pelos homens, Deus segue orientando em sua palavra, por exemplo, aos reis lá na lei, que eles não deveriam ser polígamos. Então observe que Deuteronômio 17:17 já traz esse princípio, mesmo Israel não tendo rei ainda. Mas obviamente que Deus sabia que teria. E ele diz o seguinte ali em orientações para reis, para líderes: tampouco para si multiplicará mulheres, para que, então tem um objetivo, seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro, porque o coração se desvia, porque é pecado. Ou seja, dentro do Velho Testamento temos fundamento suficiente para observar a orientação de Deus sobre esse tema. E a orientação de Deus é clara e objetiva. É o casamento monogâmico. Mas muitos não seguiram e seguiram o quê? O que as suas culturas aceitavam, que era a poligamia, rejeitando ali então o ensino de Deus. Eu não preciso nem dizer para você que quando você analisa ali os povos de Gênesis, né, como que Deus ficou entristecido com muitos desses povos, e essa aqui era uma das razões também, o povo se desviou em muitos e muitos pecados. Então a Bíblia, ela vai descrever justamente esses fatos que foram acontecendo sem escondê-los. Então não confunda a descrição bíblica, por exemplo, de que Davi ou Salomão ou Abraão tiveram algumas esposas, né, várias esposas, com a aprovação de Deus. Textos descritivos descrevem como aconteceu, sem esconder os fatos. Essa é a primeira coisa. Agora a gente precisa analisar uma outra questão. Por que parece que Deus permite a poligamia na Bíblia? Por que ele não chegava, por exemplo, e falava, olha, não quero, não aceito que tenha várias esposas, mais de uma mulher? Vamos entender então por que parece que Deus permitiu homens como Jacó, Davi, Salomão e outros tivessem várias esposas e praticassem a poligamia? Vamos entender? Olha só, realmente nós não vemos muitas repreensões de Deus especificamente sobre esse tema, mas nós vemos claramente que Deus deixou descritas as consequências que esses atos errados trouxeram. Isso aqui já nos dá uma pista interessante. Por exemplo, fica claro na vida de Salomão que o fato de ter várias esposas foi algo totalmente negativo para a sua vida, conforme está em 1 Reis 11, de 1 a 4. Vejamos o versículo 4 desse trecho. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então observe que Salomão, ele é pervertido, né? Num sentido grave aqui da palavra, ele adora outros deuses, e a Bíblia vai dizer que um dos motivos é porque as muitas mulheres que ele trouxe para a sua vida, né, lhe levaram para esse tipo de caminho. Olha que interessante. Vemos também graves problemas na vida de Abraão, por ter aceitado a serva Agar, né, e ter tido ali com ela o Ismael. Ele aceitou essa moça aqui como concubina. Davi também teve a sua família totalmente destruída por causa de seu descontrole quando o assunto eram mulheres. E tem mais, nós temos exemplo como os de sofrimento de Jacó por aceitar ter várias esposas. Além das orientações objetivas, esses fatos registrados nos mostram claramente qual é a vontade de Deus quando o assunto é
casamento. Então observe bem, nós temos regras de Deus claras, nós temos homens malignos tomando a poligamia como regra, isso já nos deixa claros os princípios, os padrões de Deus que ele quer e que ele não quer. E as descrições de homens de Deus que tiveram problemas por causa dessa prática já nos mostra claramente e seriamente que estava havendo uma disfunção nas famílias. Mas e o texto de 2 Samuel 12:8? Ah, meus irmãos, esse texto aqui que parece que Deus quer dar mais mulheres para ali um homem de Deus ali descrito, confunde muita gente. Eu vou explicar para você. Mas antes, recadinho rápido para você. Olha só. Quer estudo bíblico todo dia no seu e-mail, gratuito? De manhãzinha, 6 horas da manhã? Primeiro comentário fixado tem mais informações para você, ok? Olha o texto de 2 Samuel 12:8. Deite a casa de teu senhor, né? Está falando aqui, né, de Davi ter subido ao trono, né, e ter recebido aqui coisas que eram de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Ou seja, todo Israel. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, olha que interessante esse texto bíblico da palavra de Deus. Numa primeira olhada, nos parece que Deus estaria afirmando que, além das mulheres que Davi já tinha, se Davi quisesse, Deus daria mais mulher, mais esposa. No entanto, essa interpretação não se harmoniza com o contexto mais amplo da Bíblia, onde eu já demonstrei que Deus não aprovava a poligamia. O que nós temos nesse texto, irmãos, é uma figura de linguagem chamada ironia. Preste bem atenção. Deus lembra a Davi tudo o que recebeu como uma espécie de herança após a morte do rei Saul. Deus é irônico com Davi, questionando a falta de um coração grato da parte de Davi, que buscou insaciavelmente muito mais do que tinha, que já era muito, cometendo muitos pecados por conta desses desejos que ele queria satisfazer. E Deus então é irônico com Davi, falando para ele: Davi, você pegou tanta coisa, mas os seus olhos não se saciaram e você cometeu pecados diante de mim por causa disso. Então não é um texto aprovando a poligamia, pelo contrário, é reprovando. Agora vamos estudar um pouquinho da poligamia no Novo Testamento e nos nossos tempos. A gente viu então até aqui que Deus não ama a poligamia, que a Bíblia descreve a poligamia, as consequências da poligamia e, agora vamos olhar um pouquinho para o Novo Testamento. Ainda temos que lembrar que, sob a ótica do Novo Testamento, o casamento monogâmico fica bastante claro ali. Preste bem atenção em algumas falas. Jesus, falando sobre divórcio, relembra o princípio base de Gênesis, o padrão na instituição do casamento, quando ele diz em Mateus 19:5, porque por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observe bem que Jesus fixa aqui qual é o padrão. Paulo também usou esse mesmo princípio ao explicar sobre casamento. Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, no singular. E se tornarão os dois, o homem e a sua mulher, uma só carne. Então observe que o princípio e o padrão não é o casamento de poligamia citado na vida de muitos homens ali, que erradamente assumiram essa prática. Mas é o princípio base de Gênesis. Sua mulher, os dois. É monogâmico. Ainda temos uma exigência feita para a escolha de presbíteros e diáconos, que exige este padrão monogâmico. Primeira carta de Paulo ao Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e aí outras características. Sabemos que o líder, ele é um padrão para os seus liderados. Então, o casamento monogâmico, ele é exigido aqui. Dessa forma, afirmar que pelo fato de não termos um puxão de orelha toda hora que a Bíblia cita poligamia, um puxão de orelha de Deus no personagem, não é base sólida para afirmarmos que Deus aprovava tais práticas, já que a Bíblia não traz 100% de todos os relatos de tudo o que acontecia, de tudo que Deus falava na vida dessas pessoas, mas sim relatos resumidos. Então não temos ali tudo que Deus tratou com elas, mas os padrões que são colocados nos indicam que Deus queria o casamento monogâmico, mas
eles seguiram muitas vezes as suas culturas e, claro, colheram ali, conforme a história descritiva nos mostra de forma clara, muitas consequências. Além disso, é importante entender que é muito comum que os livros históricos da Bíblia façam relatos descritivos, que descrevem coisas, como elas ocorreram sem esconder e sem fazer um juízo de valor ali na descrição, apenas citando o que aconteceu. E cabe a nós pegarmos os textos onde temos os padrões e princípios e aplicar e analisar. Essa descrição aqui foi algo correto que Davi fez? Evidentemente, quanto ao casamento, à luz de Gênesis 2, não foi correto. E, obviamente, eles foram homens que pecaram, mas foram homens que receberam a graça de Deus, como eu e você. Nós pecamos pecados diferentes. Eles pecaram esses tipos de pecados e outros, e nós também pecamos. E se não for a graça de Deus, ninguém seria salvo. E como o apóstolo Paulo nos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se ficou alguma questão ainda, alguma pergunta, coloque aí nos comentários que a gente pode até fazer uma parte 2 desse vídeo com mais esclarecimentos, porque é um tema bastante polêmico. Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.